em 2, 3 frases que possam ser destacadas, o que é que gostavas de reafirmar ou de acrescentar nesse discurso a propósito desse prémio? Dando a ti a possibilidade de reescrever essas 3, 4 frases. 100% cabo-verdiana, but also Tuga. Amei. Cachupa plus cozida portuguesa. E qual é a frase seguinte? Imigrante, but also alfacinha. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, onde viveu até aos 10 anos. Desconfio que a sua energia luminosa e contagiante já vem daí. E da sua mãe, uma força da natureza, sempre com vários trabalhos acumulados para sobreviver. E do pai, que todos dizem que era um homem que ajudava todos. E também agora dos sobrinhos, que ela ama muito. Falo de Cleo, que trocou o apelido Tavares por Diara, porque queria que o seu nome revelasse as suas origens crioulas e ancestralidades africanas, já que Diara significa presente numa língua bantu. Cleo cresceu enquanto adolescente no Cacém, um dos subúrbios que melhor traduz esta Lisboa misturada e periférica, com gentes de muitos lugares e culturas. Curioso é saber que noutra vida Cleo estudou finanças e contabilidade no ISCTE, mas depressa percebeu que esta não era a sua praia. É quando descobre o gosto pelo teatro no grupo universitário Me Escutem. Cleo escutou-se e concorreu à Escola Superior de Teatro e Cinema. Ficou. Mas nos primeiros tempos, no Conservatório de Teatro, Cleo sentiu-se um peixe fora das suas águas porque não tinha lido nem visto nada do que os seus colegas falavam. Porque todos eles e elas já chegavam ali com experiência nos palcos e com várias referências teatrais num fartote de name-dropping de autores e peças clássicas. Mas Cleo, na altura, apenas tinha como grandes referências da representação as telenovelas brasileiras. Mas isso não a impediu de se afirmar na turma como uma atriz singular, que colocava muita verdade e entrega em tudo o que se propunha a fazer. O ator e encenador Mário Coelho, que é seu colega e amigo desde esses tempos, recorda como um corpo que não tem uma única nota em falso, uma criadora direta, autêntica, não polida. O que foi sempre uma mais-valia e uma qualidade preciosa, num lugar onde se aprende muito sobre teatro, mas com a tendência de padronizar os corpos, os olhares e as vozes, com uma ideia muito vincada do que é o cânon teatral. E nesse aspecto, Cleo foi sempre revolução e originalidade. Talvez também por isso, no fim do curso, era das poucas da turma que tinha já trabalho nos palcos assegurado. Cleo estreou profissionalmente no teatro em 2015 e desde aí colaborou em projetos de inúmeros encenadores portugueses como Rogério de Carvalho, Mónica Calhe, Sónia Batista, Pedro Batista e Mário Coelho. 2 anos depois, em 2017, a atriz experimenta pela primeira vez o cinema com o filme Verão Danado, de Pedro Cabeleira, que se tornou um companheiro de percurso e que até a levou a Cannes, tal como aconteceu com o filme Diamantino, de Gabriela Brantes. Mas já lá vamos. É em 2020, o ano do bicho e do confinamento, quando Cleo firma uma irmandade artística poderosa com mais 2 atrizes negras, Nádia Iracema e Isabel Zua, com quem formou o coletivo Aurora Negra. Este movimento de resistência artístico começou com o espetáculo homónimo Aurora Negra, vencedor da 2ª edição da Bolsa Amélia Rei Colasso, estreado no Teatro Nacional Dona Maria II e que nasceu da constatação da invisibilidade a que os corpos negros estão sujeitos nas artes performativas.
A partir daí, estas 3 irmãs artísticas lançaram-se numa construção de uma revolução negra e feminista que aborda a arte como uma possibilidade de reparação histórica sobre séculos de violências, abusos e apagamentos que reverberam nas gerações atuais ou vindouras e com uma agitação de consciências sobre as suas ancestralidades. Depois de Aurora Negra, Cleo já subiu a cena com estas suas 2 manas nos espetáculos Cosmos e A Missão da Missão, com mais narrativas e subjetividades que até aqui não tinham protagonismo nem lugar no teatro português. Recordo, por exemplo, o exercício feito por este coletivo no espetáculo Cosmos. E se aqueles barcos de negreiros nunca tivessem chegado à África, onde estaríamos hoje? Cleo chega a citar a teórica feminista americana Bell Hooks para justificar o lado biográfico do seu trabalho e as questões inerentes à sua identidade racial e memória coletiva. A biografia informa a prática e a prática a biografia. Qual o poder e o lugar da arte num país que voltou a perder um ministério exclusivo para a cultura? Vou perguntar. E que mais? 2025 parece ser o ano de Cleo Diarra, já que a atriz acaba de ser distinguida em Cannes com o prémio de melhor interpretação feminina na secção Un Certain Regard, com o filme O Riso e a Faca, de Pedro Pinho. Na ocasião, Cleo subiu ao palco belíssima, feliz e ao mesmo tempo espantada com a boa surpresa do prémio pela sua prestação nesta longa-metragem que resulta de uma coprodução entre Portugal, Brasil, França e Roménia. E disse que fique bem assente que sou uma imigrante em Portugal num momento em que os imigrantes não são bem-vindos. E acrescentou: de modo geral, quero que todas as raparigas e mulheres negras da periferia nunca se esqueçam de que a utopia é o último estágio antes da possibilidade do real. Terá sido esse o segredo da Cleo? Sempre acreditou na sua utopia, mesmo vindo da periferia, até chegar ao palco de Cannes? Vou perguntar. Sei que Cleo está a cozinhar um filme que será realizado por si e uma nova peça também com a sua assinatura. Vou querer saber tudo. E junto aqui, o discurso crítico da escritora Lídia Jorge nos festejos do dia 10 de junho, Dia de Portugal, sobre os movimentos de extrema-direita e ressurgimento da nova vaga de racismo e xenofobia no país. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas. De que forma este discurso de Lídia Jorge atravessa Cleo Diarra? Vou também perguntar. Olá, Cleo Diarra, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá. Emocionaste-me. Eu pensei, não vou ser a primeira pessoa a chorar, por favor. Não vou ser essa pessoa. Também me comoves muito na tua arte e com a tua presença em vários lugares. Obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos. Vamos pelo convite. Vamos. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7, Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Antes de mais, parabéns, Cleo, pelo teu prémio de melhor interpretação feminina na secção Un Certain Regard, com o filme O Riso e a Faca, de Pedro Pinho. E eu pergunto-te, como é que esta distinção te atravessou? Já consegues colocar em palavras o que sentiste no corpo?
Acho que consigo agora um pouco mais. A sensação que eu tenho foi. Que eu tive foi. Eu lembro-me de estar a pensar: eu estou a sonhar. Quando eu estava no jantar, depois do prémio, eu estava a olhar para aquilo tudo e via Kate Blanchett e via aquelas pessoas todas. E eu estava assim, mas isso dentro de mim, né? Sem falar com ninguém. Eu a pensar assim, será que eu estou a sonhar? Então eu comecei a olhar para as coisas concretas para palpar e perceber se eu estava a sonhar ou não. Mas eu fiquei nesse estágio ainda um bom tempo. Lembro-me estar ao pé do Pinho e do Jonathan e estava a falar com o Pinho, olhar para o Pinho a pensar, não, mas isto está-me a parecer tudo muito real. Não pode ser sonho. E eu a segurar, eu lembro que eu segurei na cadeira e assim, discretamente, assim, a segurar na mesa. A agarrar com força na mesa. Para ver, eu disse, não, mas eu estava na sala, eu vim para aqui. Agora esse sonho está muito continuado e está muito real. Uma sensação fora do corpo. Sim, muito, mas completamente fora do corpo. E eu acho que eu só me apercebi quando eu troquei de roupa e fomos dançar que eu pensei assim, estava a falar com outras pessoas. Eu pensei, meu Deus, isto também já é um guião de um filme se for um sonho. É um bom guião. É um bom guião, Bom. mas também tem muitas personagens aqui que eu nunca vi na vida. Não, para já é uma mega produção, porque com Kate Blanchett e por aí fora. Não é? Tive dinheiro para pagar. Há muito dinheiro. Exatamente. E com Cléo Diara a protagonizar. Sim, mas eu acho que eu estava mais aquela voz off. Pois. Eu era mais a voz off e a ver os corpos a habitarem aquele espaço. E sentiste que estavas a dar corpo à tua utopia, a torná-la real? Não senti isso. Não senti isso porque... Eu estou sempre a dizer isso, mas é que eu estava ainda impactada de não termos ganho o melhor filme. Então eu acho que isso atravessou um pouco o meu prémio. Ainda estavas um pouco triste pelo filme não ter ganho o melhor filme. E de repente surge o teu nome como melhor e, interpretação feminina. Sim, e as coisas todas que disseram antes, Das coisas todas que disseram antes, o que é que te ficou aí a ecoar? Foi visceral e não sei, sabes que eu não voltei a ver Mas o vídeo. Visceral? Sim, e houve mais um que eu já não, que foi intenso ou real, já não me lembro, porque eu não voltei a ver o vídeo ainda. Ainda não tive coragem, porque tenho alguma complexidade em ouvir-me a falar, então ainda não revisitei o vídeo, mas lembro-me de estar a ouvir aquelas palavras e eu, uau! Uau! Adoro esse teu uau. Não, Uau. nigga. Nigga. Fat. Oh my God. Oh my Oh God. my God. Oh my God. Olha, e o teu discurso foi muito forte, foi poderoso. Porque foi muito além dos agradecimentos da praxe e falou das tuas subjetividades e de uma série de questões que te atravessam e atravessam muitas pessoas. Portanto, incluíste no teu prémio muita gente e pronto, e falaste que és uma imigrante em Portugal, num país onde os imigrantes não são bem-vindos e acrescentaste mais sobre a utopia que outras raparigas poderão ter e se calhar agora acreditar que é possível. É isso? Sim. Posso só comentar porque foi uma frase que foi retirada do contexto e que de repente também... deixou-me triste quando eu cheguei e estava em casa, ainda estava a tentar processar tudo. Estava no sofá e comecei a receber imensas mensagens de amor, mas também imensas mensagens de ódio. Então eu pensei assim, ai meu Deus, não me deram um dia para eu ficar feliz com o prémio. Mas rapidamente também consegui falar com o meu baba e consegui perceber. O teu baba? É o meu baba Lorixá. Quem é o baba Lorixá? É o pai de santo do candomblé. Então
assim, que eu fui logo baba e ele conseguiu cuidar de mim, da minha espiritualidade, da minha cabeça e pôr-me Acalmou-te. sim, no sítio certo. Então foi o que eu disse, e foi depois do prémio, e falei muitas coisas que agora não sei precisar, porque no calor do momento, das emoções, e eu achei importante dizer isso, que foi numa Europa, nem foi direcionada para Portugal. Porque esta questão é europeia e Sim, mundial. Sim, né, mas é mundial, estamos a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos, não é? E na Então, Europa, sim. sim. Então foi tipo, numa Europa que tem medo de imigrantes, eu quero que fique assente que eu sou uma imigrante em Portugal. E com esta frase, queria dizer uma imigrante em Portugal que também se sente portuguesa, e esse sentir já passou por vários estágios. Eu vivo neste país há 24, 25, não sei, parei de contar, a uma dada altura. Há uma vida. Há uma vida, é o país onde passei a maior parte da minha vida, onde encontrei os meus amores, onde me formei enquanto pessoa. Enquanto mulher, enquanto mulher, atriz. é para onde eu volto, não é? Muitas vezes, agora quero voltar também a criar essa ligação com Cabo Verde, e foi nessa perspectiva porque é como eu digo, eu conheço os dois lados da moeda. Já fui uma pessoa de imigrante, que é AIMA, e que teve que passar todo o processo de legalização, como também sei o que é ser cidadã portuguesa, o privilégio de se ter um BI. Então eu sei, e nessa perspectiva da menina que, como Cleo, chegou aos 10 anos e começava a contar os anos e a pensar que com o tempo poderia vir a ter uma residência, nunca pensei sequer que eu tivesse um bilhete de identidade, nunca. Nunca achei que fosse possível. A menina de 10 anos só queria ter uma residência. Então, e era um sonho. Então, o 4 de agosto de 1998 era uma data extremamente importante para mim, em que eu contava, já estou aqui há 1 ano, já estou aqui há 2, já estou aqui há 3, já estou aqui há 4. E eu pensava, quando é que eu teria direito a ter a residência, que na altura para os imigrantes era uma coisa que daria alguma estabilidade. Então, pensando na minha criança, queria que essas pessoas imigrantes pudessem se rever nos sonhos, pudessem se rever nas possibilidades da utopia, de construir algo real, e que as pessoas portuguesas também pudessem olhar para os imigrantes de uma outra forma. Então foi nesse sentido que eu disse aquilo, como uma resposta também a toda a culpabilização que o imigrante sofre sempre que temos questões económicas ou sociais. E de repente aquilo ficou numa coisa maior. E eu vou aproveitar porque eu recebi uma mensagem de uma senhora que me deixou muito emotiva, em que ela... Não sei se eu posso ler até que foi. Em que ela basicamente dizia: entendo que tenha sido duro para si, entendo todas as suas questões, mas deixe que esse prémio seja um pouco nosso também. E aquilo, eu fiquei tão triste. Eu pensei, como assim? Óbvio que esse prémio também é português. Eu queria era incluir Cabo Verde também e os Palopes nesse prémio. Mas não há qualquer sombra de dúvida que esse prémio é português. Não havia exclusão. Não havia exclusão. Não tá... E então eu expliquei-lhe, eu disse, olha, essa frase veio neste contexto, mas não gera likes, então nunca põe como manchete, mas depois ela disse, vou ficar a rezar por si. Vou-te lançar este desafio, porque isto é tramado. Eu sei que muitas vezes há aproveitamento em certos lugares, mas por outras vezes também há desafio como colocar em poucas frases o pensamento de alguém. Qual, em síntese, em 2, 3 frases que possam ser destacadas, o que é que gostavas de reafirmar ou de acrescentar nesse discurso a propósito desse prémio, dando a ti a possibilidade de reescrever essas 3, 4 frases? 100%
cabo-verdiana, but also tuga. Amei. Cachupa plus cozida portuguesa. E qual é a frase seguinte? Imigrante, but also alfacinha. Imigrante, mas também tuga. Porque eu acho que eu passei por, como eu estava a dizer, por vários estágios da minha relação, como sentir-me ou não portuguesa. E eu percebi que essa relação, para mim, partia sempre do olhar de fora. Eu estava sempre à espera que as pessoas... por favor, não usem isso como manchete. Salvaguardem a minha pele, no fundo. Não, a saúde mental. Sim. Então, e sempre que estava no olhar de pessoas brancas portuguesas, que elas validassem o meu sentir. E também com a morte do Candé, da forma como eu achei que toda a comunicação social tratou aquilo, eu senti que não foi justa e que não foi muito certa com como as coisas aconteceram, e fiquei muito ferida. E acho que a partir desse momento eu meio que distanciei, pensei, ok, eu não sou portuguesa, porque é que eu estou neste lugar? Sou portuguesa, também sou cabo-verdiana. Não, sou cabo-verdiana, porque se acontecer-me qualquer coisa de mal, não vou ter essa empatia, não é? Porque a empatia também é uma coisa trabalhada. E então eu fiquei assim, estava tão ferida, estava tão magoada, que eu me distanciei. Mas depois eu percebi que não. Que o sentir portuguesa não dependia dos outros. É uma relação comigo, com o país, e que ninguém podia tirar-me isso, ninguém podia me tirar os 25 anos que eu vivi aqui, a pessoa que eu me tornei. Ninguém, eu brinco sempre, quando dizem assim, vai para a tua terra. Eu imagino-me ir para a linha de Sintra. Eu imagino o meu troll, estás aquele meme lá que vou, ela está assim. Vou eu para o Cacém. Lá vou eu para o Cacém, o que não me querem no centro, tá bom, não me querem no centro. Periferias são sempre cool na maioria dos países. Então eu pensei, olha, vou para o meu país, vou para a linha de Sintra. E eu tinha isso tão certo dentro de mim que ninguém poderia tirar-me a linha de Sintra, a minha vivência, os meus amigos, onde eu cresci. Era tão certo, mas que ao mesmo tempo eu deixava que as pessoas retirassem-me. Então, a partir, eu acho que eu fiz paz com a minha relação com Portugal, e de me sentir portuguesa ou não, quando eu percebi que isso não era algo exterior. É a minha relação íntima, pessoal, é a minha história. Não precisas ser legitimada por ninguém. Não preciso. Tu és portuguesa e és cabo-verdiana, é isso? Sim. E com o coração também em muitos outros lugares, imagino. Sim. Várias latitudes, não? Várias. Angola, Guiné-Bissau, Santo Tomé, que são pessoas que eu cresci, que me ajudaram a formar-me enquanto pessoa. Brasil também, que eu adoro e que eu digo sempre, adotem-me. Exato. Brasil, adotem-me. Chamem-me para uma novela, Mundo, já tenho agência, portanto, acho que já. Guiné-Bissau foi onde foi filmado o Riso e a Faca, não é? Foi assim uma experiência. Este filme que foi premiado em Cannes. Eu lembro-me de chegar lá e pensar, obviamente que nós cabo-verdianos viemos daqui. Daqui, eu pensei, de lá. Da Guiné. Eu pensei, não sei, de alguma forma revi o povo cabo-verdiano nos guineenses, que são pessoas super amorosas, e eu parece aquela coisa meio, não sei, assim meio estranha de se dizer, mas eram mesmo um povo super aberto, super receptivo, mas mesmo amoroso. Mas os cabo-verdianos também, não é? São. Cabo-verdiano é muito conhecido por isso também, não é? Somos. Não, é muito conhecido, sim. Sim. E este filme, O Riso e a Faca, que segue a história de Sérgio, um engenheiro ambiental português que vai trabalhar numa organização não governamental em África, no projeto de uma estrada entre o deserto e a selva. Estou aqui a citar o guião, mais ou menos para dar um lamiré de um filme que não pode ficar por duas frases. Tem muitas camadas e fala de muitas coisas, e eu trago aqui algumas. Tanta coisa, meu Deus. Bom, fala, claro, da questão social
e da questão das estradas e os desafios sociais que a Guiné tem, não é? A importância das estradas para que as pessoas tenham acesso mais à saúde e a tudo, a mais qualidade de vida. O filme traz aqui uma camada sobre ser-se queer em África, que fala-se muito pouco sobre isto, não é? E vários corpos e corpas queer e possibilidades de sexualidade. Aliás, o filme tem algumas cenas amorosas e íntimas, muito fortes e viscerais, usando usei bem, não é? Exato. Eu acho o filme super complexo. Super complexo. De escrever. Não consigo. Eu também. O que é que passo para ti? Que questões que existem no filme que te inquietaram ou que gostaste mais de representar ou de as ver ali questionadas? Sim. Mas eu estava a ouvir-te e eu no outro dia estava com o Pedro Pinho e disse, Pinho, pediram-me para explicar o filme. Eu fui péssima. Eu pensei, eu não sei explicar o filme. Eu não sei dizer. Vejam. Verdade. É porque eu não sei. É da mesma forma que eu também não sei muito bem que é a Diara. Eu pensei, como é que eu explico quem é a Diara? Não sei, vejam. Não, mas essa pergunta é mais tramada. Quem é a Diara? Não, mas o filme... A pergunta é outra. Sim. Uma questão ou outra que te tocou, particularmente. Olha, o que me tocou muito foi quando o Pedro falou comigo. Love you. O realizador. O Pedro Pinho. Ai, sim. É que nós somos amigos, por isso que eu trato Pinho, Pedro. Então, e ele quando convidou-me, falou-me da personagem Diara, que na altura tinha outro nome. Pois, porque a personagem tem o teu nome, o teu apelido. Sim. Apelido artístico, que já se colou à tua pele. Sim. E revelou-se um presente. Escolhi bem. É verdade. E depois, e que tinha a ver com a questão da identidade, que eu e o Jonathan, o Guilherme do filme, carregávamos no filme, que era a Diara, tinha uma mãe guineense e um pai cabo-verdiano, e apesar de ter nascido na Guiné, ela volta com o pai para Cabo Verde e cresce em Cabo Verde e só mais tarde volta para Guiné. A tua personagem. Sim. E tinha essa questão que também aconteceu muito com as pessoas cabo-verdianas que ficaram na Guiné depois da independência, que embora estivessem na Guiné e tivessem filhos, tinham sempre essa relação com Cabo Verde. Então, a mim interessava-me muito esse entrelugar da Diara, que é um entrelugar também meu, relação Portugal-Cabo Verde. E então essa questão de trazer essa história dos cabo-verdianos, né, de sermos um povo imigrante e que também estava na Guiné-Bissau, mas tinha relação com Cabo Verde, mas também é da Guiné-Bissau. Essa questão da colonização, dos que ficaram, dos que não regressaram para Cabo Verde, temos no caso de Santo Tomé, também tem um lugar Cabo Verde com muita miscigenação, e portanto há essa questão, há vários pensamentos de vários lados sobre o lugar de privilégio dos cabo-verdianos. Sim. Aliás, há uma cena no filme de outra personagem uma personagem que pode ser lida como uma personagem negra, mas que naquele lugar é lida como branca. Fala-me disso, não é? Porque aí traz esta questão, não é? Sim, e tu eventualmente também poderás ser lida lá como branca. Mas que é uma coisa... Não? Aconteceu-me é muito forte quando alguém te devolve esse olhar e tu ficas... Hã? Alguém dizer, sim, tu és branca. Tu, Cleo. Sim, e tu pensas em tudo que tu viveste, de onde tu vieste, e de repente alguém diz que tu és branca e tu, não. Amor é não. Amor é não. Amor é não. Mas de onde é que vem isso? Eu não sei, porque não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu comigo e aconteceu com o Jonathan. E a nossa reação é quase tu ficas em pedra. Não queres muito lidar com isso. Eu fiquei quase em negação. Eu lembro só de ficar, não sou. Mas o Jonathan, quando aconteceu com ele, eu não estava
presente, mas sei que foi algo que o marcou bastante, que mexeu mesmo muito com ele. Esta questão entra no filme. Sim. Então, para mim, vou-te ser muito honesta, eu não sei de onde vem, porque não senti que muitas outras pessoas me vissem como branca, mas aconteceu que uma outra vez me chamassem de branca. É uma comparação perversa e complexa, não é? De quem se aproxima mais de uma ideia do que é ser europeu, não é? E tem muitas questões, e obviamente tem a questão do colonialismo e o que poderá ter, as feridas que poderá ter criado, não é? Não, deixado, sim. Claramente que sim. E também tem a própria ideia do que se é cabo-verdiano, que também é algo que como tu disseste, né, há várias correntes, há vários pensamentos, e eu não te sei dizer muito bem também o que se é cabo-verdiano. Eu lembro quando estava a fazer a Aurora Negra e a Isabel e a Naná estava a falar dos povos, não é, em que tinham acesso, e eu terminava e começava em Cabo Verde. E foi a partir desse momento também que eu senti essa necessidade de mudar o nome e de ir atrás das minhas raízes, mas a verdade é que começa e termina em Cabo Verde. Tem, como mais facilmente consigo dizer, partes europeias, porque se sabe na família, mas a parte negra foi algo que foi apagada pela colonização. Então... Foi apagada? Foi apagada porque as pessoas escravizadas, os seus documentos, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, não é? Então acho que essa recuperação também da história dessa parte negra que nos cabe e que é nossa e que tu vês na comida, vês na cultura, é algo que ainda eu quero começar a estudar. E através da tua arte, através do teatro, estás-me a levar, e bem, nesta dança desarrumada, como eu gosto, para a Aurora Negra, e eu vou. Depois puxo-te para outro lugar onde queria. A Aurora Negra, que surgiu em 2020 e pretende, através do teatro e da arte, criar uma revolução feminista negra, não é? Uma reparação histórica. Fala-me disto. E desta coisa de recuperar um pouco também a ancestralidade. Isto é poderoso em teatro também, não é? A Aurora Negra parte um bocado da celebração do sonho. Porque quando começamos a criar, o que nós tínhamos no mood board era: o que é que tu gostavas de ver no espetáculo? O que é que tu gostavas de ver no espetáculo? O que é que tu... Então nós tínhamos os nossos desejos. Cada uma. E depois íamos ver onde é que coincidiam. E há uma coisa muito bonita que é: tentamos sempre pôr tudo. A não ser que não dê, que percebamos, olha, não serve ao objeto, mas tentamos sempre que os nossos desejos, os nossos sonhos estejam. Então, a partir desse momento, sempre, gostávamos de ter isto, gostávamos de ter aquilo, gostávamos... E fomos construindo esse caminho de sonhos, desejos e de celebração. Queríamos trazer outras atrizes negras, mas na altura não tínhamos. por isso é que são 3, não é? E por isso que o Cosmos já somos 10. Pois é, por isso é que começaram com as 3 irmãs. As 3 irmãs. Então, irmãs artísticas. E de alma também. E de alma, sim. Já ouvi dizer que somos separadas, somos estrelas, que juntas somos uma constelação. Uau. Eu achei muito bonito. Uma aurora luminosa. Sim. E uma aurora cheia de sonhos e corajosa. Elas duas são muito corajosas. Vocês? Sim, mas... Eu também acho que sou muito corajosa, mas agora a falar das manas, eu olho para elas e há muita coragem nelas, há muita coragem, mas também há muito... Não queria nada chorar. Vai. Mas também há muito desejo de ver utopias a tornarem-se reais, histórias a acontecerem, trazerem outras vozes, trazermos outras narrativas, trazermos... a sensação de que o fato de existirmos ou estarmos a fazer espetáculo pode abrir possibilidade às gerações mais novas de chegar aos lugares de uma forma mais leve e mais fácil. E isso tem acontecido. Sem muitas dúvidas. Então, acho que sim. Olho assim para a geração mais nova e vejo cheio de coragem, a não
que têm as suas dúvidas, mas a ocupar os lugares, e fico fico assim esperançosa, porque estamos a atravessar momentos de muitas dúvidas, de muita violência, mas ao mesmo tempo eu não quero que as pessoas pensem que do outro lado está ganho. Porque os nossos amigos também fazem parte do mundo, também são mundo. Às vezes dizemos muito, estamos na nossa bolha. Ok, estamos na nossa bolha, mas a bolha também é um mundo. A bolha também faz parte. E a sensação é que o outro lado gosta de nos fazer acreditar que somos menos, que as coisas já estão ganhas. E não estão. Só vão estar ganhas quando desistirmos. O que é que estava... o que é que era comum nas vossas vozes, entre as várias vontades de cada uma? O que é que era comum que todas desejavam? Honrar a ancestralidade e celebrar. Celebrar os antepassados. Sim, saber que a história é mais do que aquilo que é contada. Que a história é para lá, que tivemos... Que fomos mais do que a condição de pessoas escravizadas. Que fomos contadores de história, que ajudamos na construção do pensamento, que não fomos só uma força física, braçal, que fomos muitas outras coisas. E tinham reinos. Sim, e mesmo às vezes também não precisamos ser descendente de rei e rainhas, podemos ser descendente de agricultores e está tudo ok. Claro. Está tudo. Então fomos descendentes de pessoas que trouxeram para a Europa, para o Oeste, para o Ocidente, conhecimentos. Então queríamos honrar, mas agora falando de uma forma muito pessoal, o fato de não terem desistido e de terem continuado a sonhar. Eu tenho sempre essa imagem, porque eu também o faço, né? Dessas orações em que estás sozinha. E eu sinto muito que os nossos antepassados faziam isso de género. Vai dar certo. Essa aqui é a minha bisneta, vai dar certo. Então acho que trazemos esse sonho também muito em nós e esse orgulho também de sabermos que temos pessoas atrás de nós com muito valor. A cultura, a arte, é um dos nossos escudos e armas contra o extremismo e o ódio? Sim. E é por isso que some de vez em quando os ministérios. Exatamente por saber o poder que a arte e a cultura têm. E a cultura tem. E acho que é isso, porque a arte muitas vezes tem respostas para questões que muitas vezes não partilhamos e também traz-nos conhecimento sobre histórias ou sobre verdades que nos são desconhecidos, e pode ser uma ponte de empatia e de comunicação e de conversa. E de reflexão sobre o passado e o futuro. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre o próprio presente. Então acho que sim, a arte é essa ponte, e historicamente está comprovado que sim, que é revolucionário. A arte é revolucionária. E é essa a arte, porque a arte pode ser só entretenimento, pode ser muita coisa. A arte não tem de ser uma coisa, sim. Mas a arte que te interessa é a arte revolucionária, a arte que agita, que provoca. Que Não só essa arte, também como tu disseste, e bem, pode ser uma arte em que as pessoas... Eu não sei como é que eu explico isso. Olha, agora é que me apanhaste. Porque ela não pode ser só revolucionária, não tem que ser só revolucionária, mas eu gosto de uma arte que te faz pensar. Então desta volta e chegamos aqui. Que te faz pensar ou que te traga novas possibilidades, mas também uma arte bela, uma arte que te nutra, que te aconchega, que não te exclui a partida. E isso não pode ser tudo possível num só espetáculo? Pode. Acho que sim. E não é o que vocês têm feito? Espero que sim. É? Espero que sim. Não, acho que aí cabe o público dizer como é que se sente quando vai. Mas pelo menos a vontade é por aí. Sim, a vontade. Eu acho que é isso de... Acho que às vezes só o fato de podermos estar em palcos, já de termos essa possibilidade, né, de trazer essa diversidade para palco, já é uma vontade, já é um desejo que se concretiza. E
É isso. Já é revolucionário 3 mulheres negras ou mais, corpos negros em palco, terem os papéis principais num teatro em Portugal? Acho que ainda continua. A ser revolucionário isso? Sim, acho que continua. Acho que continua, sim, a ser revolucionário. Mas acho que existe mais espaço, ainda não o suficiente, para corpos negros e para sonhos negros. Sim, acho que sim, acho que ainda é revolucionário. Bom, como disseste, vivemos tempos desafiantes, nebulosos, violentos, à exceção da extrema-direita no mundo, na Europa e em Portugal. E eu trago para aqui o discurso da escritora Lídia Jorge, Saravá, a Lídia, que já aqui esteve, e ela condenou a fúria revisionista que assalta aos extremos o racismo, a escravatura e a cultura da mediocridade, e fez este discurso no mesmo dia em que o ator Adérito Lopes foi espancado frente ao Teatro A Barraca por um grupo de neonazis num ato de puro ódio. Como é que refletes este discurso da Lídia? Como é que te impactou? Em que uma frase poderá resumir tudo, que é: cada um de nós é uma soma. Ainda estou a processar, porque acho que são aqueles discursos que achamos que pode unificar, mas depois vamos perceber que há algumas pessoas que não entenderam ou não querem entender. E isso também não é nossa responsabilidade, ter que estar sempre a explicar. Por mais que queiramos construir uma ponte de diálogo, mas para mim é extremamente importante que uma pessoa com a importância da senhora Lídia traga esses assuntos para cima da mesa e que possa chegar e possa criar um debate na sociedade portuguesa, porque acho que é uma ferida, é algo que eu sinto que existe muita resistência de ser falado, porque as pessoas levam muito para o pessoal, muito, não. E, amor, o eu não sou racista. Amor, não é sobre ti. Se fosse só sobre ti, estávamos de boa. não é sobre uma estrutura. É maior que tu, é maior que eu, é maior que muita gente junta. Então, quando é que começamos verdadeiramente a falar, quando é que começamos a olhar para a educação e começamos a perceber de que forma é que estamos a contar a história, de que ponto de vista é que estamos a contar a história, o que existe ou não de verdade na forma como contamos. Ou de apagamento, não é? Sim. Queremos ou não repensar-nos. Queremos ou não caminhar num outro sentido e entender a diversidade e a pluralidade que compõe Portugal. Porque já não dá para voltar para trás. Então, bom mesmo seria podermos olhar para o que temos e falarmos mesmo a partir, olha, eu tenho medo disto, eu não sei disto, acho isto, e perceber como é que podemos repensar e que exista um espaço mais plural e mais diverso, em que a norma não seja para asfixiar, porque a norma é uma coisa que asfixia outros corpos. E não estou a falar só questão de raça, de raça, religião, sexualidade. Então, porquê que continuamos a apostar num cavalo que está a dar errado? A soma, nós somos todos uma soma, não é? E o normal é a diversidade, não é? Sim, e é isso, somos todos uma soma que não tem que ser igual. Exato. E a diferença vai sempre partir de quem olha. Quem olha é que vai apontar o outro como diferente. Então, a partir de... Eu não tenho que ser igual a ti para te respeitar. Eu não tenho. E nem tenho que te aprovar. Quem sou eu para te aprovar? Estou aqui no meu caminho a tentar expandir-me, a tentar conhecer-me, a tentar estar comigo. E agora vou julgar-te, a achar que eu sei o que é melhor para ti.
Não, então nessa soma que possa existir pluralidade e diversidade. Pois. E que as pessoas possam existir. Exato, porque esta questão da pureza, seja lá do que for, é uma mitificação que não existe. Nós, Portugal, basta conhecer o mínimo de história, somos mesmo um caldo de tantos povos, civilizações, culturas. A nossa língua é o resultado disso e portanto, é de um profundo desconhecimento falar-se de pureza. A cultura pode arrumar também muitos destes discursos sujos, não é? Sim, eu acho que sim, mas para arrumar, a cultura também tem que abrir-se. Porque ela própria tem vieses. Sim, abrir-se a várias vozes. Sairmos do perigo, como a Chimamanda fala, da história única. E com a história única significa uma única forma de ver as coisas, o mesmo ponto de vista sobre determinados assuntos. Então, como é que essa cultura que é rica portuguesa pode também representar toda a sua população num todo, sabendo que cada artista, não é, tem a sua subjetividade, mas como é que podemos abarcar mais vozes? Há mais lugares para a diversidade de vozes e no campo das artes performativas, até nos concursos, tem-se procurado reservar espaços para, mas dirias que isso às vezes é postiço ou o movimento é bom, interessante e está num bom caminho? É uma pergunta tramada, mas também aqui é um espaço de reflexão. Eu acho que ainda precisamos que as coisas se modifiquem, porque muitas vezes o que sinto é que fica muito dentro das artes performativas, fica muito a partir do que é visto, que está em palco dos atores, e muitas vezes tem essa necessidade de ver essa diversidade nas salas de reuniões, nas tomadas de decisões, nos lugares de poder, e não só nos técnicos. Então sinto que ainda estamos a caminhar, mas que falta ainda muito para ser feito. Aqui em Portugal eu sinto ainda que estamos a começar, mas ainda falta muito. Ainda falta muito. Falta muito. Há caminho para fazer. Há muito caminho para fazer. Muito espetáculo para ocupar. Muito espetáculo para ocupar, muitos filmes para ocupar, muitas salas de guiões para escrever, muitos realizadores, ainda há um caminho a ser feito. Quero fazer uma viagem contigo até à tua infância, onde tudo começou na tua vida, em Cabo Verde, na cidade da Praia. Quais são as recordações mais fortes que tens daí? Já tinhas o sonho de ser atriz? Havia algures aí? Eu acho que sim. Então. Eu acho que sim, porque sempre que eu falo com pessoas de Cabo Verde, eu uma vez encontrei uma amiga minha de infância que eu não falava com ela há uns 17 anos, e estávamos a falar, eu, não sei o quê, e eu disse, eu sou atriz, ela, claro. Claro, sim, ela óbvio. E ela, sim, eram as tuas brincadeiras quando eras mais nova, era o que tu obrigava-nos basicamente a fazer, a inventar coisas. Criavas sempre elencos. Sim, e eu estava a falar com a Cady, a cantora, e ela estava a dizer, sabes que tu não deves te lembrar disso, mas eu era Chica da Silva na minha zona, mas tu na escola, tu eras a Chica da Silva, tu é que ficavas a imitar. O que é que isso quer dizer? Portanto, estamos a falar da personagem da Thaís Araújo, e ela disse, na isso série revela, e agora olho para ti e faz todo sentido. Chica da Silva de escrava, rainha. Adorava. Nossa, adorava. Como é que era? Agora tenho vergonha, mas sim, mas eu lembro-me de querer estar sempre em palco. Era assim, a mãe, olha, tem missa, eu quero ir, dança, eu quero ir,
Mas era uma coisa muito natural para mim, não era uma coisa pensada. E eu via na televisão danças, eu adorava dançar. E imitava, e concursos de danças eu queria fazer. Então, acho que era uma coisa assim que acompanhava, mas ao mesmo tempo também lembro-me de ser uma rapariga de muitas vezes estar sentada a imaginar. Assim, lembro-me muitas vezes de ver no corredor da minha casa, estar assim, só assim, de pernas, segurar as pernas e estar assim, no meu mundo. E dizia muitas vezes, Cláudia, acorda. Acorda, sai desse teu mundo. Então, e a minha prima disse-me isso quando eu recebi o prémio. Essa fase de menina, de miúda, até aos 10 anos, em Cabo Verde, como é que era o teu horizonte lá? Olha, uma vez eu disse, em Cabo Verde as coisas ou chegam por mar ou pelo céu e tudo o resto é sonho. Então acho que os meus horizontes estavam no sonho, naqueles momentos em que eu ficava a imaginar, a dançar ou conhecer as Spice Girls ou a imaginar coisas, e acho que é isso. Estava muito no meu sonho. Não sei se aquela menina pensava que isto significava ser atriz, mas que ela gostaria de estar em palco. Gostaria de dançar, gostaria de cantar, gostaria de representar e de fingir ou de dar corpo ou ser uma Chica da Silva ou outra coisa qualquer. Então, sim, fazia muito parte dos sonhos e do que eu bebia também à volta. Foi a fase em que eu tive a minha família mais perto. Depois fomos imigrando, cada um, os meus irmãos mais velhos foram para os Estados Unidos, depois eu e a minha irmã viemos para Portugal, a minha prima foi para a França, então fomos... Vocês, quantos irmãos? Do meu pai somos, comigo, 6. Uhum. Então fomos assim, separando, e eu lembro também de ficar com a minha irmã, Kira, de sonharmos e brincarmos com as bonecas e fingirmos vozes, mas acho assim das memórias mais felizes, para além da praia, da manga. A manga, o sabor da manga. Ai, não existe. Só Guiné-Bissau. Não existe manga igual, só Guiné-Bissau. Ou Cabo Verde. Cabo Verde. É. E o peixe frito. Peixe frito. Amo. Amo. Acompanhado com o quê? Ai, com arroz. Com arroz de feijão, adoro. Olha, eu posso estar em qualquer parte do mundo, tu colocas-me um peixe de Cabo Verde, eu sei que o peixe é de Cabo Verde. Pelo sabor. Eu lembro uma vez cheguei a casa e estava cheio de fome, comi. Eu virei-me para a minha mãe e disse: esse peixe é de Cabo Verde. Ela: como é que tu sabes? Eu: não tem como não saber. Mas então, o peixe frito, de estarmos assim, crianças e jovens, grupos assim diferentes, em que se juntavam no bairro e começávamos a jogar apanhada ou vôlei, que fazíamos assim equipas. Então havia muito essa coisa também das festas, de estarmos todos juntos. Tenho memórias bastante assim alegres de Cabo Verde, de um corpo solto, toda a gente conhecia toda a gente. Um corpo solto. Sim, acho que uma coisa que se diz, e no outro dia que eu percebi, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, e até aos 10 anos essa prática acontecia em Cabo Verde, porque o teu vizinho era responsável por ti. O teu vizinho era teu tio, é como se fosse teu tio. Te visse qualquer coisa, a fazer qualquer coisa de mal, ele enviava-te para casa de castigo. Isso é muito rico e organiza muito uma criança. Não é? Podia repreender-te. Então, eu senti que eu vivi essa fase bonita da porta aberta, de bater. Ai, Dona Fulana, não está. A avó, ias dizer, ela não está e não está ninguém em casa. Então vivi essa fase meio idílica, meio sonhadora, meio assim, uma parte bonita que fica rica dentro de mim e que visito muitas vezes. Essa energia vem dos teus pais também, que tu tens, essa luz da tua mãe, sei que a tua mãe, entre muitos trabalhos, o teu pai, contaram-me, uma pessoa muito querida das pessoas. Sim, o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos e meio, então não tenho muita memória dele, só tenho o que me contam. Os meus irmãos idolatram, os mais velhos adoram, é do género o melhor pai ever.
E eu digo que eu cresci com o síndrome do herói, mas que não existiu, porque toda a gente adorava meu pai. Toda a gente que eu conheço sempre falou muito, muito bem dele. Era o melhor filho, o melhor irmão, o melhor tio, o melhor pai, o melhor marido. Então cresces muito com essa sensação de que perdeste um melhor pai, a melhor pessoa que podias ter conhecido, que é o teu pai, e não conheces. Então vais tentando encontrar-te com ele nos silêncios, nos sonhos, nas notícias boas, nos medos. Sempre que recebes uma notícia boa, ele está contigo. Espero que sim. Ou nos medos, às vezes digo, pai, ajuda aí. Ajuda aí, pai. Mas sim, eu falava muito isso com o Mário. É um vazio que nunca irás conseguir preencher, porque é uma história que nunca irás contar. Não sabes que é essa relação com que é ter um pai. É uma coisa que nessa vida sais daqui sem saber. É um espaço vazio no retrato. Sim, mas que ao mesmo tempo a minha terapeuta diz: o vazio é o espaço por onde passa a vida. Então, bonito. Yeah. Quero o contacto dessa terapeuta. Ela disse: Queremos o vazio não é para ser preenchido, o vazio é o espaço onde passa a vida. Então acho que é isso. E a tua mãe? Ai, a minha mãe é... Eu vou falar muito pouco dela, porque ela pediu: não fala de mim. Não fala de mim da comunicação social. Ela pediu: não fala. A minha mãe é das mulheres assim. Embora estou a tentar desconstruir o que significa ser forte, mas é uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo muito generosa, muito meiga. Eu digo que com a minha mãe eu aprendo sobre o que é amar de verdade, porque eu não sou aquilo que ela desejou que eu fosse. Não? Não. Ela queria que eu tivesse feito finanças, que eu tivesse de ser diretora de uma empresa, mas ela nunca... A minha felicidade está acima da expectativa dela sobre mim mesma. Isso é amar. E eu aprendi isso com ela, sobre que a expectativa, o amor que ela tem por mim, pela minha irmã, está acima da expectativa dos sonhos que ela alguma vez teve para nós as duas. E é a pessoa que vai estar a apoiar-me, que vai dizer força, que não me cobra, que não acha que eu devia estar num determinado lugar porque já tenho 37 ou 30 anos. Então com ela eu aprendo sobre o que é amar alguém verdadeiramente. Há a peça A Mãe Coragem. É de alguma maneira uma mãe coragem? É uma mãe coragem, uma mãe leoa e uma mãe muito nutridora mesmo. Eu e a minha irmã sabemos do diamante que temos em casa. Temos plena consciência disso. Aos 10 anos vieste para Portugal, para Sim. Lisboa, e cresceste, como já falámos, na periferia, no Cacém, e estudaste em Massamá, não é? Sim. Estás Fiz super o bem. meu TPC. E aí, essa mudança, essa década que se segue da adolescência, como é que a recordas? Foi difícil? Eu acho que a coisa para mim que foi mais complexa foi o não brincar na rua. Foi porque ou a relação com os vizinhos que demorou a ser encontrada, e que em Cabo Verde é super natural irmos brincar todos na rua e determinada hora ir para casa jantar e voltar mais um bocadinho e depois ir para a cama dormir. Acho que foi das coisas que mais me fez confusão. Foi que no início, quando chegamos, ficou muito eu, a minha irmã e a minha mãe, e eu estava sempre habituada a ter uma festa de aniversário, e foi o primeiro ano que eu não tive, porque eu cheguei dia 4, eu faço anos dia 2 de setembro,
Então eu lembro que a minha mãe levou-nos para o Colombo, comemos pizza, mas ao mesmo tempo não era aquilo que eu estava habituada. E a rua passou a ser um perigo para estares sozinha a brincar? Não senti, mas não tinham crianças com quem eu pudesse brincar. Pois, porque era tudo novo. Sim, e então foi das coisas assim que eu mais senti falta, foi dessa facilidade com que trocava ou brincava com outras crianças, porque também conhecia, tinha vivido a minha vida toda lá, mas que as crianças estavam na rua e podíamos brincar. Então senti um bocado isso, que no início ficou muito eu, a minha mãe e a Cleida. Depois conheci a minha primeira amiga, a Jurema. Jurema. A Jurema Janota, e que foi assim... Jurema Janota é um Sim. nome. E que foi assim, começou quando eu fui para a escola, foi expandindo, e na altura vivia em Massamá, ela vivia um bocadinho mais acima, então já encurtei essa solidão, não é solidão, solitude. Então, que foi assim que ela foi super importante para mim. Porque comecei a ficar tímida, comecei a ficar para dentro. Uns anos depois, eventualmente segues o sonho da tua mãe e vais estudar finanças, não é? No ISCTE, para seres uma senhora doutora, não é? Dos dinheiros, não é? Tratar dos dinheiros, mas não correu bem, não é? Não. Não gostei nada, senti-me... Acho que foi a primeira... sentia mesmo um corpo perdido ali. Foi a primeira vez que eu nunca fui... Tinha boas notas. Foi a primeira vez que eu me senti desmotivada. Não conseguia. E também foi graças a isso que eu tive coragem depois de ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Mas foi exatamente... Sentia-me verdadeiramente infeliz. Não sentia que pertencia ali. Não criei grandes conexões com ninguém. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Eu vinha de uma turma do 10º a 12º, que eram pessoas que se tornaram minhas melhores amigas, para ficar num espaço em que me sentia completamente sozinha e burra. E nunca me tinha acontecido. Porque não era isso. para ti. E mais do que isso, é porque eu não conseguia ir às aulas, não me conseguia conectar com aquilo. Senti mesmo, e às vezes é sobre isso, senti que aquilo não me pertencia. Era mais uma questão de pertença. Não era um sonho teu. Yeah. Não era um sonho teu, não é? Mas nem era da minha mãe. Não? Não. Há pouco disseste. Não, ela queria que eu fosse doutora, mas nunca disse. Queria que fosse finanças. Isso. Eu fui porque eu queria ir para a gestão. Não entrei na altura, entrei em finanças. E foi aí que eu achava, porque eu gostava muito de contabilidade no secundário, eu adorava contabilidade. Então depois percebi que não. E eu acho que certas coisas acontecem porque só tive coragem de candidatar-me à escola ou de voltar a assumir esse desejo para mim, porque não gostei nada. Exato. Do curso. E precisaste Sim. de encontrar outro caminho. E quando é que surge? Entretanto, no meio surge o grupo universitário Me Escutem, não é? Sim, porque eu sempre quis fazer teatro, mas eu nunca fui. Então, eu lembro na altura que a Stuart, que é a escola de Massamá. A escola de Massamá, onde eu estudei, tinha, mas eu vivia no Cacém e ficava muito tarde e a minha mãe não me deixava ir. Então, acabou por não acontecer, mas era um desejo, sempre quis. Quando cheguei ao ISCTE, já era mais velha, pensei, olha, vou ver. No primeiro ano não fui porque não sabia, já soube muito tarde, através de uma colega até de turma que andava no curso. Depois, no ano seguinte, eu candidatei. E foi aí meio que começou esse caminho. Essa possibilidade. Sim. Chegas ao conservatório, passas nas provas e, de repente, não te sentiste também ali imediatamente pertença entre os teus colegas, porque, pelo que eu percebi, a maior parte já tinha experiência com o teatro, já tinha lido ou visto muita coisa, e tu não. Não, mas
Mas eu senti. Ao contrário do Esqueté, quando eu cheguei, eu pensei, relativamente aos meus colegas, eu senti, uau, ok, gosto dessas pessoas, estou no sítio certo. Eu me sentia atrás deles. Eu sentia que eles já estavam mais avançados. E isso deixava-me intimidada. Isso criou o síndrome do impostor, a vontade de desistir? Sempre. Vontade de desistir? Não, porque tinha um anjo da guarda chamado Mário Coelho. Exato. Que teu amigo também tinha uma espécie de essa sensação, não é? Sim. E éramos... Não sei, a nossa conexão foi forte, porque fizemos as provas juntos e ficamos... Não sei explicar. Mas achei maravilhoso. O Mário Coelho, falei com ele antes desta entrevista, esta conversa que estou a ter contigo, e adorei saber que quando os outros colegas, name dropping de grandes autores do cânon teatral, tu tinhas como referências as telenovelas. Tinha como referências telenovelas. Não que não tivesse... Chica da Silva e visto filmes, porque de repente vais para a escola e já estava a descobrir o Tarantino e outros realizadores. Eu tinha essa referência de cinema, mas não foi aí que começou a minha paixão. A minha paixão começou com as telenovelas brasileiras. Eu não podia dizer... chegava à casa, não é? Sim, eu não podia... Não queria mentir e dizer começou com o cinema, não. Eu lembro-me de ser um olhar, ok, essa provavelmente termina e vai para fazer novelas. Mas senti, mas ao mesmo tempo acolher. Mas... Esse comentário era de outras pessoas para contigo? Não. Foi uma sensação que eu tive. Sobre o facto de eu ter dito que a minha paixão ter começado com as telenovelas, e não com os filmes italianos, franceses, o Godard. Então, e acho que o facto também, porque lá descobri que havia escolas secundárias onde podias estudar. Pois. E eu pensei, mas como assim não sabia disso? Como o Teatro Experimental de Cascais. Eu pensava, eu ia adorar ter ido para essa escola. Mas então sempre me fez sentir que eu estava atrás dos meus colegas. O Mário Coelho disse sobre ti o seguinte: um corpo que não tem uma única nota em falso, uma criadora direta, autêntica, não polida. Como é que te relacionas com estas frases sobre ti? Identificas-te? Que lindo. É bonito. Achas que te vê, que te lê, o Mário? Acho que é a pessoa que me conhece melhor enquanto atriz. Não existe ninguém que me conhece melhor enquanto atriz como ele. E eu digo que eu me tornei atriz com ele. E ele a tornar-se encenador. Uau! E tu seguiste, fizeste o conservatório, e aquilo que eu disse há pouco, de ser um lugar onde se aprende muito, mas também onde há um olhar muito rígido, por vezes, sobre o que é o corpo no teatro, a voz, as identidades e o que é o canon. E isso fez-te sentir-te, por vezes, um corpo estranho pelas vontades que tinhas e quem eras e o que sentias vontade de fazer? Sim. Muitas vezes eu acho que falava muito a questão de sotaque. O sotaque. Para neutralizar. Sim, o sotaque. E acho que acabou por criar coisas, até a minha própria relação com o texto, a forma como eu digo. Acho que se nota que eu venho de um outro sítio, a forma como eu termino, ou como eu faço os jogos de palavras. E acho que de repente ouvi muito. Uma vez até lembro alguém me ter dito: tu podias ser uma grande atriz se não fosse o teu sotaque. Isso foi um professor? Não foi. Mas um par? Sim. E o que é que tu sentiste com essa frase? Eu senti-me,
ok, vou ter que trabalhar no sotaque. E de repente também ia para os meus amigos assim, da linha de cinta, e diziam: meu, estás com sotaque mesmo tuga. Eu fazia para o outro lado, era o sotaque. E eu, o eterno entre lugares. Entre lugares, não é? E eu fiquei, e no outro dia estava a falar, e meu sobrinho: estou a ver as tuas entrevistas, o teu sotaque está mesmo tuga. E eu pensei, se calhar, eu pensei, sim. Mas ok. ao mesmo tempo, de alguma forma, A Mónica Calho odiava odiava o quê? que essa questão de sotaque. Ela foi a primeira: não quero saber essa questão de sotaque. Todas as pessoas têm o sotaque. Que então, têm. E ela assim: todas as pessoas têm o seu próprio sotaque e tu não vais estar com essas coisas na cabeça. Isso não te faz melhor atriz ou pior atriz. E eu: Mónica, mas quero trabalhar sobre isso. Ela: não! Eu quero que tu sejas quem tu és e que me dês a tua verdade. E ela Ela ajudou-te a encontrar a tua voz, a tua própria identidade. Eu acho que a Mónica foi, para além do Rogério de Carvalho, tenho que dizer isso, foi muito duro, e lembro-me, no final, eu estava: meu Deus, acho que não vou ser mais atriz. E ele chamou-me para um canto e disse: não desistas. Não desistas. Continua a trabalhar, continua a fazer o que te faz, a explorar. E eu olhar para o Rogério e pensar: ok. E depois dele veio a Mónica Calho. E sim, senti-me muito vista pela Mónica. Que queria a tua Sim. singularidade, não Sim, é? senti Não queria que- um padrão. Yeah, super. E Sim. sentes que essas tuas características, que toda a gente tem as suas características pessoais, foi o que te distinguiu entre uma turma e depois entre uma classe, uma geração? Eu não sei se me distinguiu, porque acho que eu venho de uma geração inacreditável. Acho que temos pessoas brilhantes do meu ano. Temos grandes atores, grandes artistas, grandes criadores. O Mário falou que tu acabaste o curso, eras uma das poucas pessoas que tinha trabalho. Sim, porque eu passei no casting para trabalhar com o Rogério e fui e tive logo a minha oportunidade de trabalhar profissionalmente, e graças a Deus fui tendo trabalho, mas que ele não disse é que ele também é o responsável por isso. Ah, Que ele é das pessoas com quem eu mais trabalho. Por isso que eu digo que eu me tornei atriz, porque ele sempre me lançou desafios, porque o Mário não facilita a vida dos atores e quem trabalha com ele sabe que as cenas não são fáceis. não são fáceis. Não são fáceis. E tu facilitas a vida dos encenadores? Eu acho que sim. Boa. Eu demorei algum tempo a assumir isso para mim mesma, mas eu sou uma pessoa bastante trabalhadora. Penso muito sobre as coisas e sou incansável na possibilidade de melhorar e melhorar e melhorar e trabalhar e trabalhar. O que é que foi mais difícil no início, quando começaste a trabalhar enquanto atriz? Foi acreditar em mim e que eu merecia. Foi mais difícil. Eu lembro uma vez que quando eu fui, antes de ser o Rogério, era o Matias Langhoff. E ele fez o exercício que foi cada um ir ao armazém e escolher um figurino. E eu na altura escolhi, que era numa... Ai, qual era a peça? Ai, já me esqueci. Sobre a Revolução. Ai, as possibilidades. As possibilidades? Não, as possibilidades foi o que eu fiz com o Rogério. Ai, do Muller. Consultem. Do Muller, mas já não me lembro. Do Heiner Müller. Sim. E eu não... E eu escolhi a roupa e ele: é assim que te vês? Eu olhei, que era uma dos trabalhadores da fábrica, eu pensava, sim. E depois havia uma personagem principal que era noivo. E ele virou-se para mim
ir para outra atriz e disse, troca. E eu, ai, pois é, meu Deus, o que é que o senhor está a fazer? O que é que ele está... E eu acho que tu és mais isso. E eu fiquei assim. Eu entrei em pânico. A personagem da noiva. Sim, eu entrei em pânico. Eu liguei para a minha irmã e disse, eu vou desistir. Ela quer que eu seja uma das personagens principais. Eu vou desistir. E ela, a minha irmã, que é assim, das minhas pessoas da vida, assim, minha apoiadora em tudo, sempre, ela virou-se e ela disse, Cléo, se tu desistires, vai ser a primeira vez que vais-me dar uma grande decepção. Ela disse, eu não tenho que opinar sobre a tua vida, mas só quero te dizer isso. E eu fiquei assim. Ficou um suspense, um silêncio. Deve ser, não posso decepcionar a minha irmã. Eu também, mano, tá. Mas ela é sobre isso. Vai. Então, acho que também, e acho que muitos atores passam por isso, que é acreditares ou achares que mereces um lugar, porque são tantas pessoas incríveis que existem, não é? Então acho que a minha maior dificuldade foi eu acreditar que merecia o lugar, e acontecia isso com o Mário, que ele deu uma personagem e que é assim uma das mágoas, que eu achava que não merecia. Então sinto que não agarrei na potência que deveria, porque achava que ele deveria ter dado a uma outra atriz. Mas ele, não, és tu. E eu, mas porquê? Porque eu quero que sejas tu. Então acho que é isso, é irmos trabalhando sobre esse síndrome do impostor. E hoje, já achas que mereces esse lugar? Estou a trabalhar sobre. Ainda? Ainda a trabalhar sobre. Mesmo com um prémio de interpretação em Cannes? Não, isso não ajuda. Não ajuda? Pode, assim, em certos momentos, às vezes, assim, é tipo... Uau! Uau! E não, assim, onde que eu estava... Onde é que para esse prémio? Está em casa. Em que lugar? Ainda não. Não tem lugar, está entre lugares. Está entre lugares. Olha, por acaso está entre lugares, entre livros. Entre livros. Não sustenta muito bem livros, claro. Então está entre livros, mas sim. Mas estamos a trabalhar, já estou mais virada para mim e menos para olhar e para a validação dos outros. Acho que quando me percebi criadora, tornou-se mais fácil e fiquei mais em paz com isso. Que bom. Sim. Eu agora tenho um áudio para lançar, para tu ouvires, e depois quero que respondas ao que aqui vai. Vamos? Vamos. Cléo Diara, Cléo, minha irmã, essa mulher maravilhosa que é uma potência, essa mulher que é revolução, essa mulher que é de muitos lugares, que carrega Cabo Verde, carrega Portugal, carrega histórias que vão para lá dessas fronteiras também. É uma honra poder fazer parte da tua vida, poder testemunhar o teu percurso, poder cruzar sonhos e revoluções dentro e fora do palco. É uma honra ver-te em cena, ver-te nos ecrãs. Muitos, muitos, muitos parabéns por esse prémio maravilhoso que recebeste em Cannes. Tenho tanto orgulho e, como dizemos sempre, a tua alegria é a minha alegria também. E sei que foi o primeiro de muitos, no sentido em que sei que vais continuar a sonhar projetos lindos e a participar de outros projetos belos também. Dizer que a Aurora, a nossa Aurora, juntamente com a nossa irmã Isabel, é dos sonhos mais lindos que temos vindo a construir, e por isso também sou grata. Dizer que és uma inspiração e que olho para ti com muito afeto, muito carinho, muito amor. A tua maneira de pensar, a tua força, a tua vontade de mudar o mundo, de revolucionar, de questionar também muito. Acho que já te disse muitas vezes o quanto te amo, mas nunca é demais voltar a dizê-lo.
que te amo muito e que olho para ti como uma fonte de nutrição e que sou eternamente grata por este nosso caminho se ter cruzado, e que estou muito curiosa para ver também outros sonhos teus serem concretizados, as curtas que andas a sonhar e a magicar, as séries que andas a sonhar e a magicar, e que vêm cheias de força, não é? Porque vêm de um lugar de muita verdade. E dentro desse lugar também gostaria de perguntar, porque sei o quão importante é para ti a infância, a criança interior, esse lugar do cuidado, sei o quão importante para ti são os teus sobrinhos. E pensando na Cleo menina, na Cleo pequenina, na Cleo criança, e pensando também na Cleo adulta, nesse lugar da criação e da artista, se pudesses criar uma série para crianças, que superpoder é que teria a personagem principal? Amo-te, minha irmã, e parabéns, chacalaca waka! Bom, acabámos de ouvir a atriz e performer Nádia Iracema, que foi colega da Cleo no conservatório e, como já foi referido, formou com ela e com a atriz Isabel Zua o coletivo Aurora Negra. Obrigado, Nádia. Quer saber mais sobre esta irmandade artística e da importância da criança interior da Cleo, que a Nádia fala, assim como o filme e outros projetos que a Cleo está a magicar? Se Cleo pudesse criar uma série para crianças, que superpoder teria a personagem principal? Vamos saber já na segunda parte. E que superpoder ela própria gostaria de ter se pudesse escolher? Vou também perguntar. Saberão disto e mais na segunda parte, onde haverá espaço para leituras, as músicas que a acompanham e várias sugestões culturais. E outras surpresas, Cleo. Há mais, e é isso, no plural. Podem ouvir isto e muito mais daqui a uma semana, na próxima sexta-feira. Até lá, tenham uma boa semana e boas escutas. Cleo, o que é que dizes para que as pessoas nos escutem na segunda parte? Uma frase, uma respiração. Tudo sobre o amor. Uau, gosto. Até já. Segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo, as sensações, os detalhes, as possibilidades, ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.